Eu não lembro, por exemplo, de ter tido uma educação sexual na minha escola. Não lembro de ter tido educação sexual na escola, a ponto de falar, tipo assim, da gente conseguir identificar um abuso. Principalmente pra gente que é queer, a gente não é ensinado formas de prevenção. Por exemplo, no sexo homossexual. Você não entende como que acontece, você tem que descobrir por onde, por outras formas. Por formas, às vezes, assim, que não são didáticas o suficiente pra te ensinar, sabe? E formas, às vezes, que você descobre, que você fala, tipo assim, opa, às vezes seria muito mais saudável pra mim descobrir por alguém que entende no quesito, assim, mais didático, de explicar igual um professor. E aí você tem esse tanto do número de abusos aí acontecendo. A minha mãe, ela falou, eu não sabia e tal, tal, tal. Aí ela até comentou, você lembra quando você perguntou pro seu pai o que era sexo? E aí ela só virou pro meu pai e falou, tipo assim, se vira. E aí na época o meu pai, o que ele fez? Meu pai, caminhoneiro, assim, homem, né? Ele pegou uma revistinha que ele tinha, uma revistinha pornô. E aí ele colou algumas páginas, assim, deu uma rabiscada numas coisas que são, tipo, bem pesadas pra minha idade, que eu tinha uns 9 anos na época, assim, sabe? E aí ele pegou, ele e minha mãe, assim, fizeram uma reedição no negócio, coloriram algumas coisas que eu não poderia ver na época, mas me entregaram. E aí eu lembro que eu olhei aquilo e falei, tá, o que é isso? Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas é realmente assim? E assim, é uma erotização. Imagina eu com 9 anos olhando para aquilo, recebendo aquele estímulo, vendo aquela erotização. Erotização, sabe? E aí, eu lembro que na época eu olhei a revista e eu ficava tipo assim, poucas vezes eu peguei. Eu peguei a revista para ler ela inteira uma vez, quando eu recebi a revista, para mim ver o que se tratava. Se eu abrir ela mais 2 vezes na minha vida, foi muito. E é muito engraçado porque se fosse realmente essa coisa de escolha, era para mim ter sido hétero. Até na questão sexual da coisa, até na forma prática, né, na forma de se fazer um sexo, eu fui apresentado um sexo hétero. Contra o toque, sim. Isso sempre, assim. Meus pais nos ensinavam de não podem te encostar em tais regiões. Se te oferecerem isso, você não pode aceitar. Então, em casa tinha uma preocupação bem grande sobre isso. Na escola, não. Na escola, nada. Mas sobre educação sexual, quando eu vi essa pergunta que tu me mandou, eu também lembrei de uma outra situação que aconteceu no ensino médio. E aí foi depois de todo mundo descobrir que eu saía com meninas. Mas que teve uma aula de educação sexual. Levou todas as turmas de ensino médio. Foi o professor de biologia que fez a aula. Só que foi uma aula de educação sexual para relacionamentos heterossexuais. Então, era isso, métodos contraceptivos, como usar camisinha masculina. E nos relacionamentos entre duas mulheres, as formas de proteção são muito mais abstratas. Quer dizer, antes ainda, assim, sei lá, quando eu tava na escola, não se conhecia nada. E eu lembro que eu passei. E eu sempre fui muito preocupada, isso sou eu, assim, eu tenho muita preocupação de pegar doenças. Então eu sempre faço todos os exames, tudo, e quando eu comecei a ter uma vida sexual ativa, eu tinha muita preocupação sobre isso, sobre como me proteger de DSTs, ISTs, e fui nessa aula na esperança de descobrir como me proteger, porque eu olhava na internet e também não tinha muitas soluções, assim. O que aparecia era usar plástico filme. O que, né, é estranho. E aí, bom, passou a aula inteira, não mostraram nenhuma outra forma de proteção, além da voltada para casais heterossexuais. E no fim, eu era muito amiga desse professor. Assim, eu confiava muito nesse professor. E aí eu fui e perguntei pra ele, eu falei, o nome dele era Telmo. Telmo, eu queria saber proteção, formas de sexo seguro pra lésbicas, pra duas mulheres. E aí ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu não sei também, que não sei o quê.
E aí, bom, não sei se nos próximos anos ele foi atrás disso e mudou. Mas até nesses detalhes, né? Isso, como duas adolescentes, duas mulheres jovens se protegem sexualmente é muito difícil. Agora eu vou desviar completamente do... Não completamente, mas da faixa etária. Não, até em ginecologista, assim. Nossa, é muito difícil para mim encontrar ginecologista que saiba atender uma pessoa sexualmente ativa que não se relaciona com homens. Ou, enfim, com pessoas com pênis. Porque tu chega e a pessoa fala, ah, que pílula você usa? Ah, não uso pílula. Como que você não usa pílula? Você vai engravidar? Não, eu sou lésbica, não sei o que lá. Mas como você se protege? Eu não sei, minha filha, você tem que me dizer como que eu posso me proteger. Então, eu acho que é uma discussão que está muito distante ainda. E aí, para adolescência, para infância, é mais distante ainda. Eu nunca recebi nada, nenhum tipo de informação sobre esse assunto, não. Em nenhum desses aspectos. Só que eu acho que é de extrema importância. Porque muita gente olha para essa discussão, né, de educação sexual. Aqui eu vou falar, eu sei que não é o termo correto, mas incluindo essa discussão sobre sexualidade, e não só desse autoconhecimento, né? Tipo assim, as pessoas olham com muita estranheza, né? Com muita aversão, pensando, eles vão falar de sexo na escola. Vão ensinar a minha filha, o meu filho a transar com essa idade, que eles estão novos desse jeito? Eu ainda não falei nada de sexo com eles. A escola que vai falar? E aí, o que acontece é as coisas que a gente descobre depois, né? Tipo, os casos que a gente vê de abusos dentro da família, às vezes, sabe? Tipo, os casos de pedofilia, porque as crianças, e às vezes até, tipo, jovens, não sabem, não tem conhecimento do que tá rolando, sabe? Que aquilo é um tipo de abuso, sim. Que aquilo é uma agressão sexual. E aí, tipo, não entende porque não teve conhecimento, sabe? Não teve oportunidade de compreender que aquilo não pode, sabe? Que outra pessoa chegar, encostar em você, encostar em certas partes de você, é uma agressão contra a sua saúde sexual, sabe? Na escola, no ensino fundamental, eu tive uma aula de educação sexual. Eu lembro dessa aula, assim, vividamente, sabe? Tem umas que grudam na cabeça, que era, tipo, finalzinho do ano, e a professora tirou um dia só para falar disso. E já era, tipo assim, já tinha passado todas as provas, então quem não quisesse ir, não precisava de ir. Aí a turma tava, tipo, metade vazia, porque metade do povo nem foi. E era só, tipo assim, eu acho que o jeito que ela falou foi até, tipo assim, muito bom. Ela explicou direitinho todas as coisas de perigos de doença, de transmissão, de gravidez, de sistema tudo. Mas é aquele negócio, né? Era ensino fundamental, o ano acabando, metade da turma não estava lá, ninguém prestando atenção, só rindo quando ela falava alguma coisa. Então, tipo assim, até eu lembro bastante do negócio. Achei que até foi bom. Talvez, achei que foi meio o jeito que ela fez de, tipo, esperar o final do ano e deixar essa abertura pro povo não ir, o povo não prestar atenção para esses negócios, talvez estragou um pouquinho a aula, porque aí realmente foi para o brejo a explicação, mas no ensino médio eu não tive nada. Com certeza, eu até lembro de alguns episódios que na época, assim, foi um pouco chocante, mas pra gente esclareceu muitas coisas, né? A gente tinha, assim, os professores que falavam sobre abuso e que isso não deveria acontecer, e eu tenho na minha cabeça, assim, muito gravado, que eu lembro que todo mundo ficou rindo, assim, na aula, mas a gente teve uma aula sobre, tipo, doenças sexuais e, tipo,
foi bem explícito, sabe? Tipo, a gente ficou meio chocado, mas tipo, nossa, existe mesmo, que coisa horrível, que não sei o quê. Aí a professora falando que tinha, né, que quando a gente virasse adulto, a gente tinha que fazer isso, usar camisinha, essas coisas, enfim. Foi bem chocante pra gente que era criança, mas, né, foi uma educação que eu acho que é necessária, principalmente em questão de falar que, né, tipo, é errado, né, tipo, você é uma criança, você, se acontecer, você pode vir, né, comentar com alguém adulto aqui na escola, sei lá. Acho que isso é indispensável, porque a criança não tem muito discernimento, né? Ela precisa de um adulto falando para ela que a criança, na hora que ela vê um adulto, ela fala, tipo, essa pessoa vai me ensinar coisas e ela é confiável, né? Tipo, principalmente na escola, o professor, tipo, ele me ensina tudo, por que ele vai estar falando mentira? Não, é isso mesmo, vamos, né? Se falar que era errado, a gente, tudo bem, ok. A gente nunca, na minha turma, a gente não ficou, tipo, sabe, questionando muito, a gente só achou legal a informação e a gente, né, ok.